Colossenses capítulo 1, versículo 13. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que outrora eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua obra, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Aí o texto começa dizendo que ele nos libertou do império das trevas. E aqui, ele a quem Paulo se refere é o próprio Deus, o Deus Pai, que nos libertou em Cristo. E agora somos livres. Então esse é o primeiro ponto, é o versículo 1. Diz que não só nos libertou do império das trevas, que o império das trevas não tem mais domínio sobre nós, mas também nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou nos transportou para o seu reino. Nos tirou da escravidão que Satanás impunha sobre nós e nos transportou para o seu reino. Versículo 2 vai dizer: nele, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. E como a gente tem conversado ultimamente, como eu tenho falado, é algo que não se prega mais nas igrejas. A palavra pecado parece que foi banida dos púlpitos. Os pastores, os pregadores, eles não querem mais falar sobre pecado. E aí o texto diz que nele, em Cristo, nós temos redenção e remissão dos pecados. E só nele. Redenção é o ato de adquirir de novo, Por conta do pecado de Adão, nós fomos escravizados pelo diabo, como diz no versículo anterior, no versículo 1. Nós vivíamos debaixo da escravidão que Satanás impunha sobre nós, mas aí Deus nos adquiriu de novo, nos resgatou, nos comprou em Cristo. O versículo 15 vai dizer: este, referindo-se a Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de... E nenhum outro, na verdade, nenhum outro, porque só Jesus é a imagem do Deus invisível. E diz que ele é o primogênito de toda a criação. E aí vai dizer no versículo 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então todas as coisas, quer nos céus, na terra, foram criadas em Jesus, por Jesus e para Jesus. Por isso que a mensagem do Evangelho não pode ser outra, senão Jesus,
o Jesus crucificado, o Jesus que morreu e ressuscitou, o Jesus que um dia voltará para arrebatar a sua igreja. Justiça. No versículo 17 agora, diz: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, cabeça da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Novamente, o centro da mensagem que nós devemos pregar. O Evangelho é Cristo, e Cristo é o Evangelho. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. E aí vai dizer novamente: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que versículo 20, havendo feito a paz pelo seu sangue, e que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, o sangue de Jesus derramado na cruz nos reconciliou com Deus. E versículo 21, e a vós todos que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Então aqui diz que nós éramos inimigos no entendimento por causa das obras malignas que praticavam. E por mais bondoso que seja o homem, lá dentro há uma semente, que é a semente do pecado, que vai levá-lo a transgredir e a pecar contra Deus. Versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E a igreja precisa ser santa, inculpável e irrepreensível. Mas nós, como seres humanos, somos falhos, a nossa carne é fraca e nós sempre vamos errar. Sim, é verdade. Como seres humanos, somos limitados e cometemos erros, cometemos falhas. Estamos sujeitos a pecar e pecamos todos os dias. Sujeitos, sim, a pecar. Porém, nós não podemos nos conformar com essa situação. Porque se eu me conformo com a situação de que eu sou falho, pecador, estou sujeito a pecar e me mantenho nessa posição, eu estou dizendo que o sangue de Jesus não é suficiente para me perdoar e me lavar de todos os pecados e me purificar, transformando-me em uma pessoa santa, inculpável e irrepreensível. E aqui o texto é bem claro. Quando fomos reconciliados com Deus no corpo de Jesus, na carne, na morte de Jesus, nós nos tornamos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Mas precisamos nos manter, como ele diz, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então quero deixar essa reflexão de que todas as coisas existem e subsistem, todas as coisas foram feitas, criadas e permanecem em Cristo, e que Cristo é a única mensagem do Evangelho, da nossa pregação. Que a nossa vida torne-se uma vida irrepreensível diante de Deus e diante das pessoas. Como eu falei, falar sobre pecado na igreja hoje é um crime. É um pecado falar sobre pecado. É um pecado falar sobre santidade. As pessoas não entendem que nós fomos comprados, separados, reconciliados,
resgatados, redimidos por Deus daquela condição que nós estávamos para uma nova vida, para vivermos em santidade. Nós não podemos servir e amar e viver para um Deus santo. Estaríamos em pecado se não vivêssemos dessa forma também. Estaríamos em pecado se não vivêssemos dessa forma. Né? E aí, é claro que para que nós vivamos em santidade, Deus vai dispensar sobre nós uma graça. A graça dele vai nos ajudar a isso. É claro que não é na nossa própria força, não é no nosso próprio entendimento, não é da forma que nós imaginamos que seremos santos. Eu vou ser santo se eu fizer dessa forma, não. Existe a forma que Deus estabelece para sermos santos por meio da sua palavra, mas que ele vai nos dar graça para que isso aconteça, para que nós possamos viver em santidade e a cada dia crescermos nessa santidade até atingirmos a santidade plena. E isso vai acontecer quando estivermos em glória, estivermos na glória com Jesus. Amém? Então que Deus nos abençoe e que essa palavra possa estar em nosso coração, né, em nossa mente, em nosso coração, e que venha trazer para nós frutos de justiça e santidade. Em nome de Jesus. Amém.